Então agora você vai ter a grande oportunidade de acompanhar como que o método de psicoterapia Brainspotting será tão efetivo na prática. Nós vamos mostrar os procedimentos básicos do Brainspotting através de um estudo de caso, passo a passo, de como ele funciona na prática. Nós falamos no vídeo anterior, pois estamos fazendo uma série de vídeos para explicar o método do Brainspotting e esclarecer o quão rápido e efetivo ele encontra, trabalhando o potencial do cérebro, o que é, quem descobriu, como funciona. Em outros vídeos nós vamos falar sobre os princípios, as hipóteses neurobiológicas que explicam o Brainspotting. E neste nós vamos ver esse passo a passo, esse procedimento. Então eu quero que você acompanhe comigo, para vocês verem, como a gente falou nos vídeos anteriores, que o resultado é efetivamente rápido. Vamos lá? Então, estes são os passos a passo, né, do caminho, a linha guia, como David nos ensina, o criador do Brainspotting, que ocorre o Brainspotting. O que nós estamos vendo aqui? O que acontece numa sessão de Brainspotting? Qual é o caminho que nós temos que levar e proceder para ser o principal processo que vai ajudar o cérebro do paciente a conseguir encontrar o problema, escaneando o cérebro, onde está a cápsula do trauma, a origem daquela questão, para ter condições agora, num ambiente diferenciado, mais seguro, reprocessar essa informação no cérebro, resolvendo de uma vez por todas e de forma tão fantástica esse problema. Parece milagre, mas é neurociência. Então vamos para os slides. Me acompanhe. A primeira coisa, quando o paciente chega, nós vamos ter a questão. Então, o Brainspotting vai ajudar e vai receber essa questão, este tema da pessoa de uma forma bem focada, objetiva. Então, muitas vezes o cliente chega e está bem confuso diante do tema dele. Nós vamos ouvir, acolher e o terapeuta vai ajudar o cliente a se reorganizar para que ele consiga achar o cerne da questão, a raiz do problema, para conseguir ajudar o cérebro a focar. O que é que nós estamos querendo buscar e qual é a finalidade para se chegar. Então, é muito importante que nós foquemos o tema, quais as cenas traumáticas, o que é aquilo para a pessoa, e nós vamos ver isso acontecendo no caso apresentado. Acharmos a ativação. Então, a ativação é quanto a pessoa muda diante do acesso àquela situação, àquela questão, o tema em questão. Então, o corpo começa a ter reações fisiológicas e isso provoca uma ativação. E nós vamos mensurando essa ativação através de uma escala subjetiva de perturbação, que é muito usada na área da saúde, de 0 a 10, onde 0 nenhuma perturbação e 10 a máxima perturbação. E a gente vai mensurando isso ao longo do processo para ir acompanhando essa evolução. Quando nós encontramos isso, nós vamos encontrar a posição ocular. Então, utilizando uma ponteira, nós vamos ir pedindo para o paciente olhar para um lado, olhar para o outro e acompanhar-nos com o olhar. E nós vamos ver que o lema do Brainspotting, para onde você olha, afeta o que você sente, na prática, como é isso? Até que a gente consiga encontrar um ponto, explorando tanto o eixo X quanto o eixo Y, um ponto mais exato onde a pessoa consiga acessar essa informação que está lá no cérebro. E esse ponto, dessa posição ocular, pode ser tanto um ponto de recurso, onde vai acionar o sistema nervoso parasimpático, né, onde está calma, tranquilo, aqui é mais tranquilo olhar, ou o sistema nervoso parasimpático em uma outra posição, onde está o problema. É ali, encara, vai. E aí a reação geralmente é mais difícil porque o corpo todo altera preparando-se para se defender do perigo. E tudo isso vai acontecendo no clima e no ambiente onde acontece o mindfulness focado, ou seja, mindfulness é um tema em inglês, é uma abordagem já que quer dizer atenção plena, estar presente, focado. Então,
Essa é a função do terapeuta, estar presente, focado, com uma atenção plena no cliente, estimulando o cérebro do cliente a conseguir realizar o processo de autocura. Eu quero que vocês me acompanhem agora nesse vídeo e observem bem, enquanto a cliente fala do tema e da finalidade, a posição ocular. Vamos lá. Porque eu tenho muitas questões no ambiente profissional. Eu trabalho, tenho alguns clientes, eu tenho uma empresa, um projeto, e também contribuo para o projeto do meu esposo. Então eu tenho muitas demandas, e gerenciar essas demandas às vezes é um grande desafio para mim. E eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar a ser mãe. E, né, eu sempre tenho esse corte. Eu sou um pouco contra essa coisa de levar o trabalho para dentro de casa e deixar de viver aquele papel. Observa ali. que a cliente está começando a entrar em contato e a trazer este vídeo, né? Então, nós vamos ver aqui que ela está organizando ainda a questão emocional, tá? Então, a coisa ainda está muito a nível cortical. Observe enquanto ela vai explicando. Segue aí. Só que se uma coisa sai errado, aquilo gera uma culpa muito grande em mim. Muito grande, muito grande. Aquilo começa a atrapalhar a minha vida, atrapalhar meu humor, atrapalha a minha visão de mim mesma. E aí eu começo a querer me afastar do projeto em vez de ir lá e resolver. Olha a Em vez de situação. pegar aquilo ali e O falar, afastamento do deixa eu me- projeto é a fuga. Então essa é uma das reações do cérebro mais profundo, mais subcortical, aquele cérebro que está lá no meinho. Então, a partir do momento que é o bloqueio, então o cérebro começa a buscar uma das reações, luta, fuga ou congela. Então, nós vamos observando que a paciente já está nos dando a comunicação, qual é a reação dela diante deste processo. Então, parece que tem uma situação de perigo, uma situação muito intensa, que ela vai começando a entrar em contato. Observa. organizar melhor, vou fazer um planejamento, vou sentar e vou pegar. Aí eu começo a querer me afastar daquilo, me afastar, porque aquilo vai me gerando angústia, porque não está perfeito como eu gostaria. E tudo que eu me debruço para fazer, eu dou sempre o meu melhor, eu quero sempre aquela coisa muito bem feita. E precisa ser bem feito, precisa entregar excelência. Se qualquer coisa der errado no meio do processo, aquilo começa a me gerar uma frustração tão grande que Olha, eu começo a querer me afastar. observa. E eu não posso me afastar, porque eu preciso entregar, mas aí eu não pego para resolver, fico sofrendo com aquilo e fico nesse impasse. Olha o que eu quero que vocês observem. Neste momento, a própria paciente fala qual é a reação dela diante do perigo, né? Diante de um perigo, a gente luta, foge ou congela. Então ela fala, eu me fujo, eu fico parada, eu fico sem reação. Então isso já é uma informação importante de como que é o funcionamento do cérebro dela. Num outro momento, quando vocês assistirem o vídeo completo, vocês vão ver que a paciente ela chega e fala, quando eu pergunto, e qual é a sua punição? Porque ela se pune quando erra. Ela paralisa, congela, fica de cama. Olha só como que acontece essa interação mente-corpo. Então, nós vimos o quê? Que à medida que ela vai falando, ela vai se reorganizando e vai introduzindo o cérebro mais profundo, o cérebro subcortical, ao cérebro cortical, racional. Então, é isso que nós estamos buscando do Brainspotting, é conseguir fazer com que o paciente integre mente, córtex e subcórtex, consciente e inconsciente, cabeça e corpo. Tem paciente que chega pra gente e muitas vezes quando a gente pergunta como é que você sente isso no seu corpo, ele fala assim, como assim? Eu tenho um corpo, parece que está cindido a cabeça do corpo. Isso é o processo que a gente percebe da dissociação. Então, nesse momento inicial, ele é muito importante para que a gente consiga ajudar o paciente a ter foco. Ele precisa ter objetividade, ele precisa conseguir trazer e encontrar a raiz do problema para que o cérebro agora, nas condições ideais, possa ajudá-lo. Segue aí.
eu quero ter mais trabalho, eu quero crescer mais, eu preciso sanar isso, porque eventualmente as coisas fogem do controle. E aí quando eu começo a fazer, o negócio sai bem feito. Mas é essa angústia entre uma pausa e outra. Por exemplo, fica na minha cabeça, né? Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Mas eu não vou fazer porque já tá assim. Aí me dá aquele desprazer, entendeu? Tá muito voltado com essa questão do prazer. Se eu não tiver prazer, não tá bom. E eu só tenho prazer quando tá tudo muito bem feito. Eu acho que é isso. Não sei se eu fui. Sim. E qual é a sua finalidade nesse atendimento? O que você espera com esse atendimento? Eu espero Essa não. questão é muito importante. Não ter. Presta atenção. O paciente precisa saber aonde ele quer chegar. O Código de Ética Profissional nos faz ter esse cuidado. O paciente precisa ir onde ele precisa, onde ele almeja, e não onde eu acho que ele precisa ir. Não sou eu, enquanto terapeuta, que tenho que ter esse controle, como em alguns momentos a gente acaba fazendo para levar o paciente. Não, nós temos que abrir mão disso para entender e deixar muito claro, não apenas para mim, terapeuta, por uma questão ética, mas também para o próprio cérebro do cliente, aonde ele quer chegar. Porque às vezes as coisas são confusas. Observe. Tanta emoção nessas coisas, entendeu? Porque como a vida não é perfeita, né? Ela não tá nesse roteiro, eu tenho que ter mais maleabilidade com isso. Eu quero poder. Não deu certo agora, mas eu vou fazer agora de uma outra forma e vou resolver e vou entregar, e vou fazer, vou terminar. Eu quero poder ter mais jogo de cintura quando as coisas não vão como eu gostaria, entendeu? Porque eu percebo que eu tenho muita necessidade de conduzir as coisas de uma forma com excelência em tudo. E isso me incomoda, porque às vezes eu prefiro deixar de fazer porque não vai sair perfeito. Isso é um perfil, uma característica que eu tenho, inclusive na educação dos meus filhos. Muitas vezes eu exigia muito deles, porque eu queria que fosse tudo muito perfeito, exigia muito dos meus pais, exijo muito das pessoas que estão ao meu redor. Com a maturidade, eu fui melhorando isso. Fui aceitando que a vida não é perfeita. Mas dentro de mim, assim, dentro do que eu posso cobrar, porque eu não posso cobrar do outro, mas eu posso me cobrar. Observe o quanto é intenso o nível de autocobrança. E não sei se vocês observaram que ela olhou muito enquanto falava da finalidade do tema, nos olhos do terapeuta, e olhava para a direita e também para a esquerda. Então não está muito claro qual a posição ocular que é mais relevante, ainda está um pouco confusa. Então não foi um ponto muito natural, porque às vezes o paciente vai falando um tema e já cola no ponto. Ele olha para um ponto e sempre é aquele ponto, ele está olhando para você, mas ele está olhando para aquele ponto. Isso é um sinal, reflexo muito importante. A gente chama o ponto de mirada. Quando isso acontece em qualquer terapia, eu tenho certeza que você já viu seu paciente fazer isso, enquanto ele está falando, ele colar. Nós fazemos isso no processo natural, porque o brain spotting foi descoberto. Quando a gente está buscando algo, quando a gente quer almejar algo, a gente olha para uma posição ocular. Só que imediatamente a gente já muda o foco do pensamento e muda a posição ocular. O que o brain spotting nos ajuda? A encontrar um ponto relevante e fixar para que o cérebro entenda que é aquele assunto que você precisa resolver. E isso é muito importante. Então, nesse primeiro momento, é muito importante que o terapeuta esteja com esse foco do olhar. E sinalize isso para o córtex do paciente. Então, uma reação subcortical vindo à integração de uma mente racional, porque nós estamos buscando no brain spotting, lembra, sempre equilíbrio, harmonia, integração. Isto é saúde. Então nós vamos ver agora o momento em que, depois de estimular, que a paciente adentre um pouco mais profundo, porque ela vem falando num nível muito explicativo, né? Num nível onde existe ainda muito estruturadinho o tema e o assunto a ser explorado. A gente está objetivando descer mais, integrar mais o subcórtex, né, a parte mais do tronco cerebral do cérebro, para ajudá-la. Então a gente começa a falar de uma forma mais tranquila, a usar uma linguagem subcortical, a ajudar a cliente a ter mais segurança,
a ser empático, para, vamos lá, tem mais coisa aí, me fala mais sobre isso, porque nós não queremos um diagnóstico fechado, nós estamos buscando algo de como foi registrado no próprio cérebro do cliente. Ah, tem uma depressão, é uma ansiedade, tá? Mas o que é isso para o cliente? Como que é a linguagem que ele traz? Como que essa situação está registrada dentro do cérebro que fez essas associações, gerando esse sintoma, esse sofrimento, essa autocrítica, essa busca do perfeccionismo. Isso tudo tem um porquê. Isso tudo tem, como a gente pode dizer, uma finalidade dentro da busca do equilíbrio. Ela precisa ser perfeita para conseguir esse equilíbrio, enquanto alguma coisa está inconsciente, desajustada. Então nós estamos buscando onde está essa associação, que cenas, né, estão associadas, que lembranças, que sensações, que situações estão associadas no cérebro para gerar todo esse sintoma, toda essa questão, deixando o paciente tão ruim. Observa o que nós encontramos. Tinha um grupo de meninas. Olha a reação subcortical. Deixa isso vir. Muito profunda. Quando Pode entra no deixar o choro cérebro. vir. Quando der, você me fala. O importante é você deixar isso sair de você. Sempre estimulando o paciente. E acolhendo a reação subcortical, que é autorreguladora. Existia um grupo de... Eu tinha um grupo de amigas, que são minhas amigas até hoje. Existe um grupo de pessoas que não eram minhas amigas, né? Não sei se essa situação... Observe onde ela está olhando. Olha Existiam só o lado, rapazes assim. na escola que gostavam muito de mim, e eram muitos. Eu era representante de turma, os professores gostavam muito de mim. Ela vai olhar mais para o lado esquerdo nesse momento, que chegou no cerne. Não sei se por isso, nunca entendi esse porquê, Olha aqui. mas eu acredito que pode ser isso. Incomodava muito esse grupo de meninas. O que incomodava? O seu destaque? Você? Não, assim, ó, o fato de eu ser quem eu sou. Então existia uma guerra mesmo, assim, né? Não de mim para com elas, mas delas para comigo. E aí, esse grupo de amigas também não, em defesa daquilo. Parece filme, né? Mas parece bobo, mas era real. E aquilo doeu muito. Doeu muito. Foi muitos anos, acho Olha que foi só, uns 3 anos. olha essa fala do paciente. E aquilo doeu muito. E aquilo Existia, assim... doeu muito. Isso é uma fala muito importante, porque nós sabemos que o conceito natural de trauma é uma situação muito pesada. E a gente vê que muitas vezes, nesse caso da Sinara, olha o que o cérebro dela fez, a associação de sofrer bullying por ser quem ela é. Uma menina brilhante, destacando e sendo a melhor da turma e agradando todo mundo. Né? Olha como que o cérebro faz essas associações. Observe. Hostilidade, às vezes, existia algumas coisas, mas o pior era essa rejeição. Olha só, o pior Esse sentimento de rejeição sem você ter feito era nada. essa rejeição. Sem você ter feito nada. Né? Então, esse pior é o que a gente está buscando. Né? O pior era a rejeição. E aí a gente vê que ela chega no ponto importante, onde a gente conseguiu focar e encontrar uma raiz importante, porque rejeição geralmente é a base e a raiz do problema de muitos sintomas, diagnósticos e situações traumáticas. A rejeição muitas vezes é a base até para que a pessoa fique vulnerável a determinados tipos de traumas e se sinta nessa vulnerabilidade, né, do cérebro. Sim. E a partir daí, a gente começa então a parte de que delimitamos o tema e a finalidade, vamos entrar em ajudar o paciente a observar como é que o corpo se ativou, é visível o choro e agora a gente tem que sondar com o paciente
o restante da ativação. O nível medindo com a escala SUDES de 0 a 10, onde 0 nenhuma ativação e 10 a máxima, como a gente colocou, para a gente ir mensurando o quanto vai abaixando e aumentando essa ativação, para a gente ir ajudando a paciente a estar no estado tal que ela conseguir enfrentar e reorganizar essa informação no cérebro. Então vamos ver como que ela vai conseguindo encontrar, né, perceber o seu corpo e encontrar o cerne da questão, encontrar o ponto que nós estamos buscando tanto no Brainspotting. E observar o corpo, tá? Presta atenção em toda essa sensação que você me falou. O que vai acontecendo com ela à medida que você olha para um lado, olha para o outro e a gente vai mudando a posição ocular. Tá bom. Para você me dizer, aumenta aqui, diminui, e a gente também vai observando a reação do seu corpo, tá bom? Então eu quero que você olhe aqui na pontinha, para a sua direita. Observe o seu corpo. Isso, olha só. Observe, eu quero que vocês olhem bem à medida que ela olha para este lado direito, para o lado direito dela, tá? Vamos fazer aqui mais fácil. Com a ajuda da ponteira, porque nós usamos essa ponteira para auxiliar nesta posição ocular e guiar a posição ocular do paciente. Eu quero que vocês vejam aqui o que vai acontecendo. Parece mágica. Gente, a gente se assusta. A primeira vez que eu fiz esse negócio, eu achei muito louco isso. Eu falei, não pode acontecer isso. Eu quero que vocês observem, tá? Quanto que vai mudando o corpo à medida que essa posição muda. Olha a respiração profunda. A sensação que eu tenho, como eu falei, tô melhor. Piscar do olho. Ok, ótimo. Ela acha que tá melhor porque ela falou Esse é o apenas. primeiro passo. Mas ela olhou para o lado Esse é o direito. primeiro passo, vai tirando, você chorou bastante, né? O Isso. choro é autorregulador, também ajuda. Exatamente. Certinho. Então, só de ter chorado já ajudou ela a aliviar. Ela confessou, digamos assim, ela achou o cerne da questão. Então ela não tinha associado ainda que essa autocrítica, a culpa, todo esse processo punitivo vinha dessa cena traumática do bullying da infância, por ser simplesmente quem ela era, sofrendo esse nível de rejeição. Só que a gente sabe que não é só isso. O cérebro faz essa associação, mas tem muito mais coisas que surgiu, inclusive, durante a sessão. Ela vem trazendo cenas depois, mais para frente, tudo mais vai acontecendo, tá? Mas o que é importante da gente pegar? Que o paciente vem e chega atrás, principalmente se ele é muito dissociado, ele vai trazer um mundo de informação. E nós temos que ajudá-lo a ter foco e ir aos poucos encontrando. Se o problema é uma questão mais pontual, onde ela teve e viveu isso quando o sistema nervoso dela já estava completado, era ela adulta, sofreu um assalto, é uma cena traumática, ela tinha condições de se defender, mas as situações foram adversas. Muitas vezes, em uma sessão, a gente faz o reprocessamento dessa informação no cérebro e a coisa se resolve. Mas, se, por exemplo, um medo de avião vem, como já aconteceu na prática, vai se mostrando durante o reprocessamento que a origem desse medo de avião aparentemente parece que foi por uma turbulência já vivida. Ok, observa o corpo aí, veja como o corpo responde e vamos reprocessando essa informação. Quando é assim, as respostas são mais profundas. Mas se o processamento vai se aprofundando na sensação do corpo, muitas vezes a gente chega em questões como nesse exemplo, que a pessoa começou a associar no cérebro dela o medo da turbulência do avião por se sentir abafada e não poder fugir, não poder sair daquela situação de perigo, com a sensação que ela trouxe de estar dentro do útero e não poder sair por sentir que tem uma reação adversa, por pai e mãe estarem vivendo um processo de conflito e um nível de rejeição a este feto. Então, olha o nível, olha onde é o alcance do Brainspotting. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com registro no sistema nervoso. E desde que o sistema nervoso foi formado, e não apenas a linguagem do córtex, a gente já pode obter esse reprocessamento, esse nível de informação. Então, eu quero que vocês observem bem como isso vai acontecendo.
Agora eu vou movimentar, então esse lado é mais tranquilo. O que acontece? Quanto que tá de 0 a 10 olhando para esse lado? Quanto que tá a 3. ativação agora? 3. Ok. Então a gente sabe que aqui a ativação é um 3. Eu quero que você acompanhe, tá? Com o olhar. E vai me dizendo se muda alguma coisa. Olha a respiração. Como é que fica o seu corpo nesse ponto, onde você dá essa respiração profunda, né? Algumas piscadas. 4. Vai aumentando. A gente vê que o choro vai voltando, não é isso? Ok. Vamos observar mais aqui no seu campo visual para procurar. Aqui tem um reflexo importante, como que fica o corpo nesse ponto. Observe as reações do corpo. Acho que 4,5. Veja que como a gente observou antes já, Ok. Vamos ver mais para esse lado sondando esquerdo, mais parece que tá precisamente, à aumentando. medida que ela sai do lado direito e vai para o esquerdo, vai aumentando a ativação e o incômodo, ativando o sistema nervoso. Sim. Simpático. Ó, já está no 5. Uhum. Observa a movimentação do corpo, o incômodo. Estamos encontrando alguma coisa, está chegando em algo importante. A gente vai parando em cada reflexo e observando e sondando com ela como é que está. Lá dentro do corpo. Olha a reação do corpo, a lágrima, a respiração, o movimento da boca, o movimento 6. na garganta. Isso, deixa isso ver, Olha só. tá? Isso é cérebro, atingir cérebro subcortical, é uma linguagem Isso, direta deixa no isso cérebro sair. mais profundo. Como é que fica o seu corpo aqui nesse 9 ponto? voltou. Nó, que mais? O choro veio, né? Como é que você sente a sua respiração? Tá ruim. Tá ruim, né? Porque você tem que Não tá buscar. normal. Ok. E o restante do corpo, como é que tá? Voltou. Nó, tô suando. Olha a ativação no corpo. Ok. Aumentou. Nós vamos encontrar os 2 pontos, tá? Um de Pode olhar? ativação. Hã? Eu te olho ou eu fico olhando pra lá? Não, você continua olhando pro ponto, isso. Tá? Agora, uma vez que você conectou ali, você continua olhando pro ponto Tá bom. para que o seu cérebro continue no processamento, tá? Tá bom. E na atenção plena no seu corpo, porque esse ponto agora vai abrir o canal com o mesencéfalo que a gente explicou lá, no subcortical. E aí ele vai procurar lá e te ajudar, tá bom? Tá bom. E aí você deixa vir o que tiver que vir. Só que a gente vai explorar um pouquinho mais, vamos tentar achar uma precisão, tá? Vamos ver se esse ponto está um pouquinho mais para cima. Isso. Depois de explorar o eixo X, nós vamos explorar o eixo Quero Y. ponto assim, que ative, né, mais aqui. Depois a gente vai achar seu ponto de recurso. Agora a gente está achando, estimulando o parasimpático. Onde é que está aquela questão? verdade, é o onde é que está simpático. pegando? Simpático, onde Mais pra enfrenta, baixo. onde é que está o problema? Nós estamos procurando onde que está a ativação maior, esse registro dentro do cérebro. Acho que é mais pra baixo. Fica pior aqui. Me diz aonde exatamente. Me diz aonde exatamente. Mais para baixo. Me ajuda. O paciente sabe, a achar o ponto que é bem preciso. porque está dentro Que do você corpo sente dela, ela intuitivamente onde está esse problema. Olha onde é que ela está olhando. Que Lembra fica aquele mais ponto ativado. que a gente viu à medida que ela foi falando o problema? Agora a gente vai sondando e confirmando. Tô sentindo um negócio no meu estômago. É normal? Isso, a gente vai acolher tudo que vier. É incrível. A gente vai acolher tudo que vier. A reação vai começando a A ficar gente só vai muito observar. Tudo vai fisiológica. ser normal, tudo vai ser importante. Tá bom. Peraí. Tá desconfortável, bem desconfortável. Esse é o ponto que mais te ativa Isso. nessa região, Observe nesse lugar aqui. que a gente está Eu procurando a acho que precisão. Entre esse e lá em cima. Tá vendo que o paciente Ok, sabe? vamos tentar achar um mais preciso. Isto. Me ajuda a dizer onde é que é exatamente. Olha o que Aí. acontece. Aqui. O corpo fala. Isso. Olha só. Isso, deixa isso sair, deixa isso sair. O corpo já diz onde está a questão, no cérebro. E na posição ocular vai nos denunciar. Isso é incrível.
essa é a grande questão que é fundamental para o brainstorming, certo? Então, eu quero que isso fique muito bem marcado. Aonde você olha, afeta o que você sente. E olhando para aquele ponto correspondente às sensações fisiológicas que vêm do seu tema, você vai ir lá a fundo. E é por isso que o brainstorming é tão rápido e efetivo, porque mudou na raiz e chegou no ponto. Então, no brainstorming, quando a gente encontra esse ponto da ativação, onde está o problema, é ali, é o enfrentamento. A gente vê que muitas das vezes a pessoa fica num ápice de ativação. E aí a gente precisa ajudá-la a ter segurança para enfrentar. E se a gente percebe que ela não tem ainda estrutura, ainda condições, nós temos como ter um manejo, por isso que a gente aprende no curso as várias formas de se manejar enquanto a gente e lidar e se comunicar com o cérebro subcortical, né, utilizando principalmente com a utilização da ponteira para gerar esse processo e efeito no cérebro que nós estamos objetivando para ir buscando a coerência. Se está muito ativado e muito difícil, a gente precisa ajudar ela a dar um distanciamento procurando um ponto de recurso. Então, é o que a gente vai fazer em alguns momentos. Então, a gente procura um ponto de recurso onde a gente aciona o sistema nervoso autônomo parasimpático, onde dispara, relaxa, acalma, passou o problema. Tá? Então, a gente vai, durante o processamento e com as diversas técnicas que a gente aprende, a saber como ajudar o paciente a estar entrando neste equilíbrio, nessa coerência, para que, afastando o problema, ela consiga enfrentá-lo. Então, tem várias formas de se conseguir isso e depende muito de vários fatores, tá? Então, nós queremos que um paciente que esteja numa posição de medo e que tem um registro no cérebro de que paralisado, que ele está paralisado, que ele não consegue fazer nada e reagir, tenha um enfrentamento maior para ter essa reação e ter oportunidade de reagir nesse momento e o cérebro registrar isso. Mas para um paciente que ainda se encontra muito fragilizado, muito indefeso, ainda em situações sem muitas condições de resolver, nós não queremos que ele faça esse enfrentamento nesse ápice de ativação, porque ele ainda precisa de um distanciamento da situação para que ele enfrente essa situação. Então, tudo isso são manejos que a gente vai passar no curso, explicar, inclusive o curso de fase 1 do brainstorming explica como trabalhar o brainstorming em paciente que ultrapassa essa janela de tolerância do trauma, porque foram traumas muito profundos, que geralmente são pacientes com transtornos dissociativos de identidade, ou alguns TEPTs completos, né? Transtorno de estresse pós-traumático complexo, muitos traumas, muito precoce, né? Muito recorrente o problema. E o brainstorming, ele é uma terapia de recurso, porque ajuda justamente nesse processo e fornece para que o cérebro possa reprocessar estes caminhos e compreender a informação e viver a reação que o corpo precisava no momento do perigo. Então, o brainstorming consegue liberar a energia emocional que ficou presa negativa justamente porque encontra o ponto de onde está essa situação no seu cérebro. E aí, agora sim, o cérebro pode armazenar essa memória saudável, de forma saudável, natural, sem perturbação, de forma que isso não incomode mais. Então, a região do hipocampo é a que geralmente trabalha essa questão. Ele não funciona quando tem uma carga química emocional, né? Uma emocional muito grande que altera a química e aí ele não consegue guardar essa memória de forma a contextualizar no tempo e no espaço. E ela fica vagando até que outras situações vão disparando e fazendo a pessoa se sentir muito mal e gerando sintoma. O que acontece com o brainstorming? Nós conseguimos atingir essas regiões para reprocessar essa informação no cérebro e agora sim, o hipocampo conseguir ajudar no processo
da circuitaria que vai conseguir armazenar essa memória no lugar certinho dela, para que ela fique lá no passado e não incomode mais. Então eu queria que vocês olhassem agora como que a gente consegue passar desse nível de ativação para o nível de recurso. Eu vou fazer um movimento, tá? E eu quero que você me diga como é que fica esse movimento para você. Como é que fica o seu corpo com esse movimento para trás, tá bom? Tá. Acompanha. Estava muito ruim para Você paciente. me disse a ativação do seu corpo vai melhorando, piorando, aumentando. Isso, então nós vamos ajudá-la a ter esse afastamento, para ela enfrentar. Como que é para você esse movimento? Ele melhora. Olha só, É melhor? Tá melhor. aí a gente bem vai melhor. buscar a coerência, né? A coerência. Parece que tá distante de mim, entendeu? Isso, estava muito ativado porque ela sentiu o problema muito próximo. Então a gente gera um distanciamento para que agora o problema se afaste. E aí a gente vê que vai mudando até o semblante da paciente. Então ele, agora parece que está um pouco distante de mim. É maravilhoso quando você consegue ajudar o paciente neste nível de resolução. Então, eu convido a vocês a participarem e a fazerem um curso de formação em Brain Spotting, que são 3 dias onde nós vamos mergulhar nessa sabedoria do Brain Spotting para aprender as diversas formas de conseguir chegar ao cerne dessa questão e obter esse resultado que a nossa experiência nos trouxe para hoje a gente atuar em crise, tirar uma pessoa do risco de suicídio em uma sessão. Isso não é brincadeira, isso é algo muito importante e que realmente mudou a minha prática. E o Brain Spotting me fascinou, por isso que hoje eu cheguei a dar o treinamento de tanto que a gente respirava o Brain Spotting, né? A gente começa a trazer isso para a nossa vida, a observar onde a gente está olhando, como que o corpo está reagindo, como que a gente está reagindo e sentindo aquilo que as pessoas nos falam. Quando eu penso numa situação e crio um dilema e eu penso, se eu for fazer a situação A ou a situação B, como meu corpo responde, como meu corpo reage. E tudo isso a gente vai começar a aprender essa filosofia, essa teoria na formação, porque nós vamos entender um pouco mais da neurociência. O psicólogo precisa estudar mais de cérebro para a gente conseguir ajudar e compreender mais as nuances do nosso paciente. Então, essa é a grande chance, porque é um curso teórico e prático. Nós vamos vivenciar todas as técnicas que forem ensinadas, nós vamos vivenciá-las, vamos entrar nas nossas questões e poder também sair do curso, já na fase 1, conseguindo levar essa prática para o seu consultório, para o seu trabalho. Então não perca essa grande oportunidade de aprender com o Brain Spotting, de fazer a fase 1, depois a fase 2 e a fase 3 com o mestre, porque em agosto David Grant estará aqui no Brasil, então fazendo essas outras fases você terá a grande chance de visualizar essa vivência, né, de David Grant com a prática do Brain Spotting, com pessoa com que foi um grande mestre, me ensinou principalmente a questão da sintonia, do olho no olho, do estar presente com o paciente e confiar profundamente que o outro é capaz. Então aguardo vocês lá e espero que nos acompanhem nos próximos vídeos, onde falaremos dos princípios do Brain Spotting, das explicações neurofisiológicas.